Bom dia, juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 38. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais esse dia de oportunidade, mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, por termos esse momento contigo, com a tua palavra. E pedimos que o teu Santo Espírito neste momento nos dirija, nos ilumine, Pai. Abra nosso entendimento para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, essas palavras aqui são muito significativas para o momento, né? Do evangelho que nós estamos vivendo aqui, né? Nesse contexto, né? Primeiramente, a primeira vez que Jesus chamou os discípulos, né? Lá em Marcos capítulo 1, ele disse que eles iam ser pescadores de gente, né? Pescadores de homens, né? Pescadores de homens, mas não falou. E também demonstrou ali o poder dele, né? Ao fazer aquela pesca maravilhosa. Mas aparentemente ele não revelou para eles os problemas que eles enfrentariam, né? E até então Jesus estava ali, existia ali o segredo messiânico, né? Jesus não explicava muito o seu caráter como Messias, né? E nem deixava que as pessoas o expusessem, né? Expusessem os milagres que ele fez, né? Ele não deixava, mas as pessoas acabavam expondo, né? Mas enfim, mas agora nós estamos já vivendo uma fase já uma transição para a fase final, né? Até o capítulo 10, né? Do capítulo 11 em diante já é a fase final praticamente, né? Do evangelho. Já a última semana de Jesus antes dele morrer. E, aliás, a semana que ele morre, né? Começa no capítulo 11, né? De Marcos. E do capítulo 8 ao 10, Jesus está explicando para os seus discípulos, né? Quem ele é como Messias, o que ele precisa enfrentar. E isso implica o que o seu discípulo vai ter que enfrentar. Então, até então, os discípulos eles poderiam estar ali com Jesus pensando nas vantagens temporais. E realmente muitos deles, né? Havia até briga, né? Entre eles ali para saber quem era o maior, para saber quem ia ocupar o maior cargo, né? Teve uma mãe, né? Está em outros evangelhos, né? Se eu não me engano, não lembro se foi nesse evangelho que não é mencionado, mas teve uma mãe, né? Mãe de João e Tiago, né? Que pediu para Jesus que ele colocasse, que eles fossem assentados cada um do seu lado, né? Quando ele estivesse no seu trono, né? Então essa é a visão que eles tinham, que Jesus ia se tornar o rei ali temporal, o rei ali de Jerusalém, né? Ia destronar o Império Romano, Israel ia dominar o mundo naquele tempo, entendeu? Era essa a visão, porque eles tinham uma ideia deturpada do Messias. Então, seguir a Jesus era uma grande vantagem, né? Pensando assim. E Jesus começa a mostrar a realidade para eles. Olha, eu sou o Messias, sim. Um dia eu vou dominar o mundo inteiro, sim. Mas eu não vim para isso. Por enquanto, eu ainda não vim para isso. A minha missão neste momento não vai ser essa. E ele, como a gente viu, né, no texto anterior, né, ao dia de hoje, que ele expôs claramente, né, que ele iria ser rejeitado, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar
mas eles não quiseram, não, eles se recusaram a ouvir isso. Pedro repreendeu, né, a Jesus, e Jesus repreendeu ele, né? E então foi nesse contexto que Jesus começou a mostrar para vocês, olha, até hoje vocês podem ter me seguido por interesses materiais, mas a partir de agora vocês precisam tomar uma decisão na vida de vocês. E aí vem todas essas palavras aqui. E olha que coisa interessante. Para nós hoje, ouvindo essas palavras, né? Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ouvindo essas palavras hoje, sabendo o que Jesus passou, né? Para nós parece algo normal, mas imagina essas pessoas que nem sequer imaginavam que Jesus ia ser crucificado, né? E Jesus antes mesmo já estava falando, né? Que cada um devia tomar a sua cruz, né? Se quisesse segui-lo, cada um deveria tomar a sua cruz. Então, já mostrando que ele seria o primeiro a tomar a cruz, né? Mas imagino que eles jamais compreenderam naquele momento ali, imaginariam, né, que essa cruz era uma cruz literal também, não era apenas uma cruz simbólica. E vale dizer, né, que naquela época, né, a crucificação, né, a morte de cruz, era a pior morte que se podia imaginar. Né? Era imposta pelo Império Romano para humilhar mesmo, massacrar, tornar a pessoa assim, um símbolo de retaliação mesmo, a pior possível. Era muita. A tortura não era apenas física, mas psicológica. E era uma vergonha, né? Também a pessoa era exposta nua ali, né? Enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas a questão é, ninguém associava a cruz como hoje, né? Muitos cristãos associam com honra, né? Com o símbolo, né? De sua lealdade a Jesus ser uma cruz, né? Era muito estranho, né? Porque a cruz era uma coisa vergonhosa, era uma coisa temida, né? E hoje a cruz é um símbolo, né? De lealdade a Cristo, né? É um símbolo, algo bonito que os cristãos até, né, gostam, né, de usar, né? De exibir, né? Ah, eu sou cristão, né? Eu sigo a cruz, né? Agora parece bonito, né? Mas naquela época era só tinha só tinha um sentido negativo, né? Então Jesus usou, né, esse símbolo para mostrar, olha, vocês querem honra, vocês querem riqueza, vocês querem poder ao me seguir, pois não é isso que eu estou prometendo para vocês. O que eu estou prometendo para vocês é uma cruz, é sofrimento, é humilhação, né? Mas vale a pena. Aí ele vem dizendo aqui, mostrando, né? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Então, por mais que não passemos pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou, ou seus discípulos, seus profetas, mas todo cristão, todo seguidor de Cristo, ele passará por sofrimentos. É necessário. E até mesmo a questão da morte, né? Da morte do martírio, né? Por mais que não venhamos a ser martirizados, né? Mas, de qualquer forma, temos que negar a nossa vida enquanto, enquanto cristãos. Temos que negar a nossa vida, porque temos que negar a nós mesmos a cada dia. Às vezes, nossos sonhos, projetos, coisas que poderíamos alcançar se não fosse as lutas que o cristão tem que passar. Então, é uma decisão que nós fazemos a cada dia. E nunca esquecer que sim, Cristo pode pedir, a circunstância pode pedir que nós entreguemos sim a nossa vida pelo Evangelho, né?
E aí a pergunta, você seria capaz de morrer por Cristo? Eu seria capaz de morrer por Cristo? Tem um ditado que diz, né? Só é capaz de morrer por uma causa quem vive por essa causa. Então, para saber se você seria capaz ou não, veja se você está vivendo por Jesus. Que a coragem de morrer por Cristo, a gente não nasce com ela. Né? Somente o Espírito Santo pode colocar dentro de nós, né? Somente o poder de Deus, né? Porque não é natural alguém preferir a morte, como Paulo dizia, né? A morte para mim é lucro, né? Não é natural isso. Natural é a gente querer ao máximo possível proteger, né? Nossa integridade física, né? E Jesus está falando um discurso aqui, né? Que está assustando a muitos, que está confundindo, né? Mas como assim? O natural é esse, eu querer salvar a minha vida e agora ele está dizendo para mim que quem quiser salvar vai perder. Então, Jesus estava começando a ser mais claro com eles, para que eles pudessem tomar a decisão certa. E assim também chega um momento na nossa caminhada cristã que a gente precisa avaliar o custo, né, de seguir a Cristo. Ver que talvez quando a gente se converteu, nosso pensamento era outro e agora as coisas começam a ver que não é tão fácil assim. Exige sofrimento, exige renúncia. E devemos até ter cuidado, né? Com certas pregações, com certas promessas. Que às vezes a gente vai para a igreja, né? Ouvir a palavra de Deus e aí o pregador só tá ali massageando o nosso ego, né? Ah, porque você vai vencer, porque é, algumas músicas que a gente ouve, né? Os seus inimigos vão ser humilhados, né? E tudo mais. Aí você vai só massageando o seu ego, né? Ouvindo essas músicas, certas pregações, né? Achando que seguir a Jesus é isso, é ser o melhor de todos, é humilhar o restante, as pessoas vão te exaltar, etc, etc. E na verdade é tudo ao contrário, né? Jesus ele foi exaltado ou foi humilhado quando esteve aqui? Ele foi rejeitado ou ele foi ovacionado ou foi rejeitado, né? Crucificado. Então ele falou, né, certa vez, se eu sou o Senhor e passei por tudo que eu passei, o que você espera passar? Não espere passar por coisa melhor, porque eu sou o Senhor e passei por tudo isso. E aí, por isso faz sentido dizer, né? Quem quer vir após mim, então, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz e siga-me, pois foi exatamente o que eu fiz. Eu neguei a mim mesmo, tomei a minha cruz e segui a minha jornada, segui o que eu tinha que fazer. E agora eu pergunto, nós estamos dispostos, né? Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes a gente vai em busca de muitas coisas desnecessárias para salvação, para a vida eterna. E tudo isso pode passar, tudo isso vai acabar um dia. E a nossa alma é uma questão de eternidade, né? É uma questão de vida eterna ou de morte eterna. Onde você deseja ou onde você vai passar a sua eternidade, né? Será que vai ser com Jesus ou vai ser sem Jesus? As coisas passageiras, o nome já está dizendo, elas são passageiras. Mas a nossa alma, embora eu não creia, né, que a alma seja eterna, né, que a alma nunca vai morrer, né? A alma, segundo a Bíblia, né, meu entendimento, né, é que a alma, ela é mortal, sim, ela se acaba. Mas é que está a questão, né? Você vai querer viver eternamente com Cristo ou vai querer morrer eternamente, né? Ou seja, passar pela morte eterna. Então é aí que está a questão, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma não vale a pena, né? Então que Deus
Que Jesus, que o Espírito Santo nos ajude cada dia a entender esse custo e nos dê poder, capacitação, para a gente não se envergonhar de Cristo, né? Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então, muitos se escandalizaram com aquilo, né? Abandonaram, né? Porque estavam enganados, né? Estavam se auto-enganando, né? E Jesus abriu os olhos deles para que eles pudessem fazer a escolha certa. E que nós possamos fazer a escolha certa. Entender que seguir a Jesus não se trata apenas de bênçãos materiais, de proteção 100%, etc. Existem custos e dificuldades, problemas, mas tudo isso, se nós tivermos a comunhão verdadeira com Cristo e pensarmos em glorificar o seu reino, preparar nossa alma para a vida eterna, tudo isso vai valer a pena. Amém? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de entender que te servir não é apenas, não tem apenas vantagens materiais, mas existem também as desvantagens, as aparentes desvantagens, os sofrimentos, as lutas que enfrentamos, as perseguições. Nos ajuda, Pai, a decidir por Ti, mesmo diante desse cenário desafiador, porque na Tua volta, aqueles que Te escolherem receberão a recompensa, Pai. E aqueles que se envergonharam de Ti também serão desprezados. Nos ajuda, Pai, a tomar a decisão certa a cada dia. Às vezes o mundo nos oferece tantas coisas, o inimigo nos oferece tantas coisas que são temporais, mas no momento parece que é tão importante para nós. E nos ajuda sempre a avaliar, Pai, o que é mais importante e tomar a decisão certa. Fica conosco, dá-nos um bom dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.